What's the most important letter in CRM? I. I stands for the individual who uses CRM. I is who wins when CRM is simple, fast, and free of busywork. I is the one who is striving to build extraordinary customer relationships. And I want CRM that will remove barriers, not create them. That will respect the freedom of evenings and weekends. That will create a sense of empowerment. That's why at Sugar CRM, of all the elements we build into our CRM solution, nothing is more important than I. Ferramenta pode apoiar os processos de negócio, principalmente os processos de vendas e marketing das empresas de vocês, mas ao mesmo tempo é um período que a gente pode trocar muito conhecimento. Afinal, a gente tem aqui pessoas, especialmente pessoas das áreas de venda e marketing, que a ideia é a gente, durante a apresentação, a gente também está trocando experiências sobre como cada um conduz os processos de venda aí nas empresas de vocês. Né? Antes eu queria, até para a gente poder direcionar melhor a apresentação e para que ela esteja muito alinhada aí às expectativas de vocês, ouvir de vocês, e aí eu até deixei um post-it aí, se vocês puderem preencher uma ou duas expectativas, objetivos que vocês têm por encontro, assim eu contextualizo melhor a apresentação, muitas vezes que as empresas têm, e entender o que está acontecendo. Foi até falado aqui em ter controle, né? Controle sobre os vendedores, controle do que está acontecendo. E controle não só pelo controle em si, mas como que a partir de indicadores a gente pode produzir mais resultado. Né? Então, a gente tem uma certa experiência na área de CRM, principalmente em departamentos de venda, onde os gestores, quando eles entram em contato conosco buscando um sistema, eles nos contam aí que enfrentam uma série de desafios, alguns semelhantes ao que vocês pontuaram aqui, e outros que eu vou abordar aqui, ligado principalmente à falta de informação para agir no negócio. Né? E aí é um desafio não só do gestor, principalmente o papel dele é apoiar a equipe de vendas, instruir, instrumentalizar para que ela possa vender mais, mas dos próprios vendedores, de algo que me ajude a ter mais informação para tocar meu dia a dia em vendas. Né? Falam também da questão de falta de padronização. Cada vendedor gerava a proposta comercial de uma forma. Então, a imagem que a empresa passava não era uma imagem unificada. E aqui tem gente de marketing, né? Então a comunicação não é uma comunicação uniforme. Então, faltava padronização na comunicação com os clientes deles. Né? Então, tinha essa questão também. E ao mesmo tempo, algo que vocês também comentaram, quem é o cliente? Qual que é o perfil desse cliente? Como que eu posso vender mais para esse cliente a partir do conhecimento que eu tenho desse próprio cliente? Então, eles reclamavam que, o pessoal de ouvidoria, para que eles entram em contato com a empresa depois que eu fechei, por exemplo? Quer dizer, já estão na carteira, mas eu não sei quantas vezes eles acionam meu suporte técnico, eu não sei porquê. Então, reclamando também dessa falta de informação sobre as demandas do dia a dia dos clientes ativos já. Né? E isso, de certa forma, a gente cobre. Primeiro, antes de falar da Sugar, a IT Future. A nossa empresa é uma representante oficial da Sugar aqui no Brasil. Então, nós trabalhamos com toda a parte de treinamento, consultoria, customização e implantação dessa ferramenta, integração com outras plataformas e outros sistemas. Então, trabalhamos com Sugar desde 2007, 2008. Então, a gente tem bastante experiência aí na implantação e condição de processos, projetos de CRM. E sobre o fabricante, a Sugar é uma das principais empresas de CRM existentes no mercado. Né? Até pelo próprio Gartner, o principal instituto de tecnologia, referencia a Sugar como líder visionário. É uma empresa bastante consolidada já. Ela está, eles têm orgulho aí de apontar que está em constante crescimento, por exemplo, está há mais de 16 trimestres aí
crescendo. Então, isso é prova de que as empresas estão apostando em Sugar, estão tendo resultados com Sugar. Já há bastante tempo, uma base aí de quase 1,5 milhão de usuários pelo mundo. Né? Bom, qual que é a missão da Sugar? A missão da Sugar é entregar uma plataforma, uma ferramenta, propiciando a criação de especialistas em clientes. Né? Eu acho que nós, nas empresas, nós precisamos ter profundo conhecimento sobre os nossos clientes. Né? E ter uma plataforma, ter um sistema que apoie isso é a missão da Sugar. Como que ela vê isso? Né? Em dois principais pilares. Tá? Então, um pilar do cliente, na perspectiva do cliente e do usuário. Então, o sistema aqui, ele precisa compreender essas duas perspectivas, essas duas abordagens, sendo o cliente aqui o mais importante. Mas, ao mesmo tempo, precisa entregar uma ferramenta que seja de fácil uso, que seja simples, né? Fácil e agradável, inclusive, utilizar o Sugar. Ele está muito parecido, eu não sei quantos de vocês tiveram contato, com o Facebook, algo que vocês conseguem operacionalizar todo o processo de vendas como se tivesse uma rede social interagindo de forma colaborativa com outros membros das equipes. Mais à frente eu vou mostrar algumas... Então isso acontece. Né? A gente precisa compreender, como eu falei no início, melhor os anseios e as necessidades dos nossos clientes. Né? E a ferramenta está aí para apoiar a classificação dessa base de clientes, qual que é o perfil, para que vocês tenham segmentação de toda a base de clientes de vocês. Tá? Outra questão, como a gente pode ajudar melhor os usuários de vendas, marketing e suporte. Então, a ferramenta ela vai trabalhar principalmente nesses três pilares aqui, vendas, marketing e suporte. Quando eu falo suporte, está ligado ao processo de pós-venda, muito parecido com a natureza do negócio de vocês, que é o atendimento para aquela base de clientes já estabelecida. Então, ele cobre também essa necessidade aqui de pós-venda e suporte técnico. Tá? Implementar uma experiência de uso e de relacionamento consistente. Quer dizer, em qualquer ponto da ferramenta, o usuário ele ter informação sobre o que está acontecendo, sobre os clientes dele, o que está acontecendo, por exemplo, no funil de vendas dele, no pipeline de vendas. Então, a proposta do CRM está ligada a que a empresa, as pessoas, elas possam tratar o cliente como um ser único. Quer dizer, apesar de muitas empresas terem uma base de clientes muito grande, eu preciso, naquele momento que o cliente entrou em contato, entender e tratar ele, passar para ele que a gente entende, compreende qual é a necessidade e entende o perfil dele. Então a proposta do CRM é principalmente essa, quer dizer, o cliente ser tratado de forma única, personalizada. Né? E Sugar vai entregar isso. Além disso, ter todas as informações disponíveis sobre o cliente, não só para a área de vendas, mas para todo mundo que de certa forma tem contato com o cliente dentro da empresa. E hoje, qualquer pessoa de qualquer departamento pode ter contato com o cliente da empresa. Bom, do ponto de vista do usuário, principalmente ajudar os usuários a tomarem decisões no momento que eles precisam tomar essas decisões. Muitas vezes falta informação para que ele tome a decisão mais acertada. Então o Sugar está aí também para entregar valor para que os usuários possam tomar esse tipo de decisão. E ajudar também ter uma certa previsibilidade, quer dizer, não só um aspecto operacional do que está acontecendo, mas de certa forma indicar tendência. Eu só queria perguntar para você, porque você tocou num assunto aí, desculpa. Fica à vontade, a ideia é sempre deixar vocês poderem interagir. Você falou você falou de uma coisa muito interessante aí. Por exemplo, o meu departamento financeiro, ele pode ter conhecimento, por exemplo, o cliente atrasou a duplicata lá, né? Certo. Então, antes de eu cobrá-lo, por exemplo, a pessoa que vai fazer esse trabalho, ela tem acesso a esse cliente para ver qual é o poder, o que ele representa dentro da empresa, qual é o quanto ele tem de percentualidade de compras dentro da empresa.
para que a abordagem não seja de forma incisiva pelo lado econômico da coisa, para que no futuro o departamento comercial não venha a ter um problema com esse cliente? Essa é a proposta. A gente acredita que isso é o ideal, né? Todo mundo ter informação do que está acontecendo com aquele cliente. Inclusive informações financeiras sobre inadimplência, adimplência daquele cliente. Né? Ao mesmo tempo, vamos imaginar o vendedor que está trabalhando uma oportunidade de vendas para um cliente uma nova oportunidade, para um cliente que está cheio de problemas na empresa. Quer dizer, ele não tem os seus problemas resolvidos. Então, como que ele vai ligar, fazer um follow-up de venda, se a empresa não está atendendo aquilo que vendeu anteriormente? Então, por exemplo, em ouvidoria, eu acho que você deve ouvir bastante isso, principalmente antes de ter uma abordagem mais incisiva, seja de cobrança ou mesmo de vendas, eu preciso ter um certo conhecimento prévio do que está acontecendo com aquele cliente. Não, enquanto ele representa dentro da minha empresa. Na verdade, é importante esse problema de conflito dentro de uma empresa, né? Então, de certa forma, o processo que está por trás, ele vai alertar. Vamos pegar essa situação, exemplo, que você está contando de uma cobrança. Estou entendendo que é uma cobrança que vai ser feita. Geralmente você sabe que empresas passam por problemas e às vezes esquecem de pagar. Existem algumas coisas que você precisa ter um certo cuidado para poder você não... Porque hoje a gente tem um grande vendedor, hoje chama-se Google. O cara para trocar você para conseguir ele é 2 anos, você para perder ele é 2 minutos. Exato. Então, hoje eu estava comentando dele que acho que venda mudou muito, né? Hoje o cliente tem tratado como se trata um próprio filho seu, né? Porque é ele que paga o seu salário, ele faz uma infinidade de coisas. Né? Mas a proposta é essa, ter disponível toda a informação que seja relevante para o relacionamento com aquele cliente, seja ela informação financeira, de operação mesmo, o que está acontecendo no atendimento com aquele cliente, ter isso disponível para que quando o cliente interaja, a abordagem seja adequada. Mesmo o call center, quando eu vou imaginar que de reclamação, ele entra também na área comercial, o call center interage com a parte comercial também? Sem dúvida. O call center ele pode ser um ponto de resolução de demandas, como a operação de vocês, quer dizer, suportar demandas de reclamação ou informação que o cliente precisa, mas existem call centers ativos, né, que eles estão focados aí em fazer venda. Às vezes até uma demanda receptiva, ela pode ser convertida numa venda, numa oportunidade de negócio. O cliente ligou para pedir uma informação, mesmo uma reclamação, aquele contato, um contato único pode ser convertido em venda. Agora, como você disse, é importante que essas informações estejam disponíveis. Mas no final, eu vou até mostrar alguns exemplos de aplicação. Segurador e banco, por exemplo. Eles precisam ter na tela, quando aquele cliente sentar na cadeira ou ligar, tudo que está acontecendo, né? Frequência de compra, o histórico ou o score financeiro dele, se ele pode, por exemplo, pedir mais um empréstimo ou não, qual que é o limite. Então, essas informações podem e devem ser inseridas no que a gente chama do front-end de atendimento daquele usuário. Né? E o que eu falo aqui é que essa experiência de uso, ela precisa ser muito agradável. A empresa pode perder uma venda, pode perder um cliente. Outro dia eu fui em São Roque, eu conheci São Roque, ele está aqui pertinho, e visitar uma lugar com 2 filhos e tal. E eu parei num lugar, era grande, estacionamento, e eu fui pedir uma informação do manobrista. E eu fui tão bem atendido, quer dizer, pelo manobrista, que o papel dele, em tese, ali é só orientar ali no estacionamento, mas ele me deu informação sobre o local, o que eu poderia conhecer. Então, esse cara, ele está instruído, deve estar instruído a prestar um bom atendimento. Isso faz toda a diferença no relacionamento, em vendas. Certamente, eu fiquei muito mais à vontade ali para poder consumir, para poder comprar mais. Sabe? É um vendedor. É um vendedor, eu acho que você vai falar isso. O dono da empresa disfarçado sendo empresa do vendedor. Mas aí tá, né? Esse é o nosso desafio, né? Eu acho que todo mundo,
quando a gente usa esse termo especialista, no fundo, a gente está querendo dizer que todo mundo precisa ser um vendedor, não é isso? Não, mas todo mundo é um vendedor. Mas nem todos percebem que podem ser ou deveriam ser vendedores, né? Muitas vezes a pessoa que está na recepção está tão focada ali, que se perguntar algo diferente do script dela, vai te olhar torto, vai te responder através. Mas ele é o cartão de visita da empresa. É o cartão de visita, o call center que você citou anteriormente. Isso é um problema muito sério para muitas empresas. Primeiramente, o quê? É saber agradar os seus próprios colaboradores, né? Porque isso é uma grande dificuldade, que muitas empresas só pensam no lucro e esquecem que o seu colaborador é a sua principal ferramenta de ganho. Exatamente. Eu vejo, negócio assim, eu vejo três pilares, assim, o cliente, o colaborador, a equipe interna e processo, né? Se isso não estiver alinhado, não vai funcionar. Uma ponta vai estragar a outra. Essa semana mesmo eu dei uma matéria falando que uma empresa aérea dos Estados Unidos, para tentar adequar a situação da dificuldade que é de ganhar dinheiro, né, no mercado tão difícil, eles simplesmente enxugaram, né, não tiveram mais área VIP no aeroporto, não tiveram mais nada, mas investiram no pessoal que eles estão trabalhando feliz por causa dessa alegria de trabalhar, de se sentir donos da empresa mesmo. A empresa deu um salto muito grande no faturamento. Um serviço simples, mas com diferencial, que é o atendimento de cada funcionário. Você usou um termo aqui que a gente está trabalhando, na nossa empresa mesmo, das pessoas serem donas dos clientes, de certa forma. Ter uma autonomia, né? Poder saber o que ela pode fazer, ter essa liberdade, isso é fundamental, que muitas empresas ficam podando isso e você acaba se transformando simplesmente em uma ferramenta de trabalho, né? Você acaba de ser uma pessoa, você é só mais um que está ali. Isso transcende ferramentas, isso está além de sistemas, além da gente falar aqui dessas questões ligadas ao rendimento e relacionamento, principalmente mostrar como o Sugar 7, essa nova versão do Sugar, pode apoiar tudo isso. Tá? Então, o lema aqui é a empresa tem uma visão 360 graus do seu cliente. Então, é ferramenta, né? Para que isso funcione, todo esse resto que a gente está falando, e principalmente isso precisa estar sustentado em processo, mostrar isso para o funcionário, a importância dele estar engajado nesse bom atendimento, bom relacionamento. O Sugar ele vai compreender desde a etapa de geração do lead, ou seja, aquele momento onde a empresa está prospectando novos clientes, e aí existem várias formas de fazer essa prospecção, pode ser meios digitais, a gente falava. Então, hoje é muito comum as empresas anunciarem no Google, né, patrocinado, fazer divulgação em revistas. Então, eu posso ter vários canais aqui para gerar os leads, quer dizer, gerar aquele potencial cliente que eu vou trabalhar, as oportunidades de venda. Então, tudo começa aqui nas ações que o marketing pode promover, pode apoiar aqui a área de vendas. E principalmente permitindo integrações do tipo, eu já ouvi também, eu invisto toneladas de dinheiro no Google, mas eu não recebo tanto retorno, eu não tenho as informações desses clientes. Eu vejo muita visitação, mas esse cliente, eu não tenho dado dele aqui. Aqui tem até especialista de como capturar os dados. Quer dizer, eu preciso de alguma maneira, quando aquele cliente ele vai para o site, de alguma maneira eu preciso coletar mínimo de informação, nome, o telefone, e-mail dele. Tem que fazer landing page, principalmente o e-mail, né? Principalmente. Sem e-mail ninguém existe. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, mas esse é um desafio. Quer dizer, hoje o site, mais do que ser um site bonito, que ele entrega a informação que o usuário está buscando ali, ele precisa capturar a informação daquele potencial cliente. E Sugar aqui, ele vai apoiar. Ele vai apoiar nessa integração, ou seja, quando aquele usuário se cadastrou no site, essa informação ela já precisa entrar no CRM para a equipe de vendas começar a trabalhar esse potencial cliente. Vou dar um exemplo aqui, vocês se inscreveram no nosso site para participar aqui do Café da Manhã. Quando vocês fizeram a inscrição, automaticamente ele entrou num fluxo de processo do CRM, onde tinha o e-mail que é enviado, ligação agendada para o follow-up, para lembrar do evento. Então isso pode ser usado não só propriamente na venda ali diretamente, mas em outras ações.
Bom, mas esse lead também pode vir de outras maneiras. O cliente ligou. Então, e quando ele liga, se é uma recepcionista que vai atender, essa recepcionista, o telefonista, ela precisa registrar aquela informação de alguma maneira, porque senão isso pode se perder também. Eu já vi muitas empresas que é o famoso papelzinho, o post-it. Esse post-it aqui vocês veem, anota, e ele fica circulando na empresa e às vezes não chega no departamento comercial para dar o retorno para o cliente. Então, parte do objetivo aqui nessa etapa aí de prospecção é permitir garantir que as informações elas sejam armazenadas aqui para que as áreas responsáveis aí por esse atendimento deem sequência. Bom, além disso, eu converto esse lead na medida que eu vou qualificando, então a gente falava também um pouco disso, eu preciso entender, antes de fazer uma visita, eu preciso fazer uma certa qualificação desse lead. Quer dizer, será que o que ele está buscando a gente oferece? Qual que é o perfil dele? Então, a empresa com base em processos, ela pode, já deve, aliás, fazer uma qualificação daquele cliente, até para não desperdiçar dinheiro, mandando um vendedor que vai se deslocar, às vezes até para uma outra cidade, sem entender o potencial daquela oportunidade ou daquele cliente. Tá? Então, na medida que isso vai acontecendo, essa qualificação, a gente converte esse lead aqui no sistema para uma empresa, uma conta, um contato, eu crio oportunidades de negócio, e quando eu ganho essas oportunidades, eu ainda me relaciono com ele através das áreas de saque, auditoria, a partir também do gerenciamento de ocorrências que eu vou tratando aqui no CRM. O Sugar, então, ele vai compreender as principais etapas aí do ciclo de vida do cliente dentro das organizações. Então, desde a etapa de prospecção, nós temos uma construída, como eu falei no início, para propiciar uma experiência de uso para o vendedor, para o cliente muito agradável. Então, são novas interfaces para facilitar justamente essa operação que a gente está falando, tanto de atendimento, seja no call center, seja o vendedor preenchendo as oportunidades de negócio, agendando follow-ups, retornos, né? E inclusive no aspecto de interação mobile, para permitir o acesso através do... Bom, o Sugar, ele pode também compreender aqui as perspectivas de vários departamentos, né? Então, cada perfil de usuário aqui, ele vai ter acesso ao Sugar de uma maneira diferente, da maneira que diz respeito a ele. Por exemplo, se aquele usuário precisa de informação financeira, aquela informação pode ser apresentada para ele na interface dele. Enquanto que, por exemplo, o vice-presidente de vendas, talvez ele precise no máximo ver os indicadores, o que tem de volume de oportunidades de negócio, a pessoa do suporte ter acesso às ocorrências. Então, vocês, quando implantarem Sugar, vocês podem criar os vários perfis de acesso de acordo com cada departamento e cada varejo, seguros, manufatura, tecnologia, educação, quer dizer, cobre os principais segmentos aí de mercado, em alguns casos do mundo. Tá? Bom, falando em vendas, ele tem esse viés principalmente voltado à área comercial, à área de vendas. Os principais desafios aqui de uma área de vendas estão ligados, obviamente, em aumentar o volume de vendas, aumentar o resultado que é gerado em vendas, aumentar a produtividade dos vendedores, quer dizer, a ferramenta ela precisa vir para entregar essa produtividade que o vendedor precisa. Por exemplo, como tem nessa parte de call center também, a gente tem integração com essa ferramenta para entregar descarte automática. Então, vamos imaginar uma área de televendas, onde o vendedor tem uma abordagem padronizada e faz grande volume de ligação. E num único sistema, quer dizer, num único front-end, o vendedor, os agentes que interagem com o cliente, ele tem acesso às informações como a gente falou anteriormente. Bom, pensando aqui na área de vendas, as principais funcionalidades aqui, características ligadas ao gerenciamento das oportunidades. Então, cada vendedor para poder cadastrar as oportunidades de vendas, oportunidades de negócio, o gerenciamento de contratos, compras e a parte de forecast, quer dizer, ter relatórios de previsão e acompanhamento que o vendedor ou o gestor da área de vendas precisa ter acesso.
Além disso, nessa versão, ele gerencia a parte de contratos e cotações. Quer dizer, vocês podem parametrizar já modelos prontos, pré-definidos, que eles já geram automaticamente de acordo com a oportunidade que é cadastrada. Então, esses são os principais pontos aqui pensando em vendas. Bom, uma característica que veio nessa nova versão, e diferente de outros sistemas, é até curioso, a gente já teve empresas nos procurando para usar Sugar, porque o seu módulo de RP, o seu módulo de CRM no RP era muito complicado, ele precisava navegar em várias partes do sistema para achar uma determinada informação. Então, até ele saber que o cliente está inadimplente, já seria muito difícil, ele já daria todo o atendimento antes mesmo de saber que o cliente está inadimplente. Aqui, Sugar, ele faz uma abordagem de trazer todas as informações sobre o cliente numa única interface, numa única página. E ele é totalmente flexível para que vocês escolham quais informações vão ficar disponíveis para aquele perfil de acesso, para aquele usuário. Tá? E é com esse objetivo de trazer inteligência aí sobre o cliente, né, em todas as telas que vocês vão navegando. Essa versão também é algo muito interessante hoje em dia, não tem como fugir disso. As empresas, querendo ou não, elas estão envolvidas aí nas redes sociais. E se elas não tiverem suas páginas, as pessoas podem estar falando delas aqui. E Sugar permite integração com redes sociais. Por exemplo, ao cadastrar uma empresa, eu já posso vincular a conta do Twitter, do contato daquela empresa, aqui no Sugar, quando eu buscar aqui informações daquela empresa, eu vou saber o que aquela pessoa está tweetando, o que ela está falando. Isso pode ser determinante no processo de negociação, no processo de vendas, por exemplo. Eu ter informação não só do que ele está pensando em fazer, do que do próprio perfil. De repente, o vendedor não sabe que ele é corintiano, por exemplo. E aí ele pode armazenar essa informação para que, no próximo momento que o Corinthians ganhar, ele consegue rastrear essas informações dentro da rede social? Consegue. Quando você cadastra uma empresa, por exemplo, ele já faz uma busca na internet do que estão falando sobre aquela empresa. Então, por exemplo, às vezes o vendedor está super empolgado ali, que vai fechar um baita contrato com aquela empresa, e aquela empresa está em processo de falência. Isso não é incomum, né? A gente viu recentemente o império do Ike caindo do dia para a noite. Então, o vendedor, ele, com essa integração, ele pode saber, não só o vendedor, mas as áreas de marketing também, saber o que estão falando a respeito daquela empresa, ou mesmo os contatos que eles estão falando. Então, também, do aumento da produtividade, está ligado aos vendedores eles estarem sustentados em metas que vocês definem no Sugar. Então, ele pode ter metas de faturamento, de vendas, propriamente, metas de ligação, quantas ligações ele precisa fazer no período, quantas visitas. Existem algumas operações de venda que isso é fundamental, esse tipo de acompanhamento. Então, aquilo que a gente falou no início, o gestor ele reclamar que não tem acesso às informações, é dessa maneira que o Sugar trata isso, entregando esse controle aí de metas. Né? E, inclusive, a possibilidade daqui de fazer simulações, quer dizer, eu tenho um resultado de, sei lá, de 100 mil, mas e se eu tivesse um incremento de 50 oportunidades dessas características, qual seria o meu potencial de resultado aqui? Então, vocês conseguem fazer simulações aqui para ter esse tipo de informação em tempo real. Né? E ter também indicadores que vão apontar algumas tendências para vocês. Né? Mais do que eu preencher uma perspectiva muito operacional do que está acontecendo, o que esse segmento aqui me aponta. Então, por exemplo, se eu tenho as oportunidades classificadas por segmento, eu posso perceber aqui que um determinado segmento está em queda. Então, isso eu posso ter relatórios aqui que me apontem essas tendências e o que eu posso fazer para reverter isso, ou é uma conjuntura do mercado, que aquele segmento está em queda. Aproveitando isso daqui, então, se eu criar indicadores específicos, tá? No caso, eu posso incorporar via minha TI, ou vocês dão esse suporte, isso tem custo adicional? Legal a pergunta. Assim, o papel da IT Future é de apoiar a implantação. Isso não é obrigatório. Se você quiser comprar Sugar e de repente a tua TI tem um
certo know-how em fazer esse tipo de Porque o implantação. código é aberto, eu posso... O código é aberto, isso é livre, você vai pagar basicamente o licenciamento. Agora, se vocês quiserem um apoio de uma empresa que tem uma vasta experiência, a gente vai ficar muito feliz, a gente também pode apoiar em toda a implantação e customização. Tá? Mas assim, não é obrigatório essa consultoria. Sugar também está no preço do licenciamento suporte técnico, então vocês podem acionar o suporte técnico da Sugar sempre que necessário. A vantagem, assim, eu vou defender um pouquinho nosso lado, de contar com a consultoria que vocês vão economizar um certo tempo aí, que muitas vezes é dinheiro aí, né? Eu queria saber o custo adicional, o caso da consultoria, o valor percentual relativo ao licenciamento ou é em relação aos itens que eu vou colocar? Em relação aos itens, aí é sempre feito um dimensionamento para o seu projeto. Pode ser algo muito pontual, pode ser, por exemplo, um treinamento. Uma instalação, quer dizer, colocar o sistema para funcionar nos modos do teu processo e treinar, pode ser isso. Ou podem ser customizações e integrações mais sofisticadas, por exemplo, integrar com RP, integrar com a parte de telefonia, aí vai depender muito do projeto. Mas está aberto para que a própria TI, código aberto, possa fazer toda a parametrização e customização. Bom, além disso, ele vai permitir aí que as informações elas fiquem centralizadas, as informações dos clientes elas fiquem reunidas aí num repositório de dados, que inclusive, até para pegar esse ponto que você citou, esse banco de dados vai trazer indicadores aqui para o CRM, mas existem algumas empresas que já têm todo um processo de business intelligence, com painéis já formados, com uma ferramenta específica. Eles podem extrair também informações aqui desse repositório para levar para o BI da empresa também. Permite aí toda a parte de compartilhamento de documentos. Tá? Então, vinculado à conta, eu posso armazenar contratos, modelos de proposta, modelos de apresentação. E aí qualquer pessoa que precisar ter acesso a documentos específicos daquela empresa, ela basta acessar o CRM e os documentos vão estar lá disponíveis para ela. Classificação de contatos, algo que a gente também costuma utilizar ao cadastrar um contato, eu defini o papel dele na decisão daquele negócio. Então ele vai ser um influenciador ali, ele é o decisor daquele negócio, então isso serve para que o vendedor, o agente comercial ali, ele norteie as ações que ele precisa para cada indivíduo. O objetivo é de fornecer informações vitais aí para o desenrolar das oportunidades de venda. Bom, na perspectiva de suporte, o principal objetivo é ser uma ferramenta que ela armazene as demandas e ao mesmo tempo sirva como uma fonte de respostas rápidas para os clientes, os consumidores. Então, pensando numa área de saque, de suporte técnico, ou mesmo auditoria, a ferramenta ela vai ajudar não só a geração de protocolo, mas acompanhar a resolução, o que vocês citaram no início. Não adianta eu usar uma ferramenta só para armazenar os atendimentos se eu não estou dando vazão a isso, porque o mais importante disso é o cliente satisfeito na ponta. Se ele não tiver, não justifica também usar uma ferramenta. Como vocês falaram, existem algumas empresas que usam Proforma, mas não é o nosso objetivo, isso aqui não é o de vocês também. Ao mesmo tempo, monitorar todos os canais. Então, eu receber essas demandas de suporte, seja por telefone, seja por e-mail, como ele tem integração com a mídia social, eu posso, antes do cliente entrar em contato, já saber o que ele está falando nas redes sociais. Né? E aí, eu proativamente, poder dar um retorno a esse tipo de demanda. Tá? Aí poderia ter também a medição de temperatura, que eu tenho no relacionamento com o cliente, o suporte, porque o suporte seria uma venda contínua, né? Exatamente. O do suporte ele tem um papel determinante ali para ele aumentar a receita ali e mesmo manter, né? A fidelização. A possibilidade de indicar a temperatura aí também. Sem dúvida. Posso estar perdendo esse cliente por causa disso, daquilo. Isso é um exemplo daquilo que eu falei anteriormente de apontar tendências. Pode ser usado para esse fim.
Porque de repente, não acho que eu dei esse exemplo no começo, mas o vendedor ali ele está tão ansioso em fazer novas vendas para aquele cliente, mas no painel lá do suporte tem 5, 10 ocorrências, manifestações sem resolução. Como que aquele cliente ele vai comprar? Não vai comprar. Então, ter esse tipo de informação no sistema aqui. Não sei se eu respondi isso. Então, pensando aqui nas principais funcionalidades de suporte, todo o gerenciamento aí das ocorrências, das manifestações, dos casos, a recepção dessas demandas através de e-mail, telefone também. Nessa questão que está destacado aqui, e-mail, porque ele pode ser configurado para o cliente, por exemplo, enviar um e-mail para ouvidoria@itfilter, ele automaticamente gera uma ocorrência no sistema, no protocolo, o cliente vai receber um alerta que aquela manifestação foi aberta, qual o prazo de resposta. Então, tudo isso pode ser configurado aqui nessa parte de e-mail. E aí, essa ocorrência ela tem todo um desdobramento, um workflow, ou seja, prazo de respostas, alertas que podem ser dados. De repente, eu já posso ter no CRM definido que um cliente que, na minha segmentação, está classificado como muito importante, quando ele abrir um caso, o vendedor que cuida daquela conta, ele recebeu uma notificação, porque ele também vai poder atuar proativamente na resolução daquele caso e acompanhar se aquilo de fato vai. Base de conhecimento, então, quem trabalha com call center, atendimento, isso é uma ferramenta muito importante para que os atendentes eles possam responder de uma forma padronizada, uniforme às demandas, né? Isso facilita até a curva de aprendizado de um novo colaborador. Então, o cliente me ligou para falar, sei lá, o sistema de telefonia parou. Então, na parte de conhecimento eu vou ter lá as causas, o checklist, né, que eu posso ter para tratar aquele tipo de demanda. Então, isso agiliza o tempo de resposta dessas manifestações. E ele também tem a possibilidade de ter um portal onde o próprio cliente pode cadastrar suas ocorrências, suas manifestações. E aí, obviamente, essas manifestações elas vão sendo vinculadas no CRM. Quem converteu, quer dizer, quantos leads foram criados a partir daquele disparo? Então, vou voltar no exemplo desse encontro nosso aqui. Nós disparamos e-mails por aqui também, e na medida que vocês iam se inscrevendo aqui, ele já mostrava como um lead convertido aqui. Então, isso, de certa forma, é uma maneira de vocês mensurarem o resultado daquela ação, né? E aí depois isso vai se desdobrando, as oportunidades de negócio. Então daqui pode ser que vocês se interessem em adquirir um produto, contratar outro serviço. Então aqui a gente vai criando essas oportunidades e gerenciando no funil de venda. Então essa é uma maneira de você acompanhar os resultados das ações de uma maneira integrada aqui no CRM. Você tanto operacionalizando o disparo aqui, mas às vezes você tem uma ação que é feita fora da ferramenta. Sei lá, você fez uma produção de uma mídia, existem componentes para integração com analytics, com web. Normalmente a gente utiliza umas ferramentas para disparo, né? Então está tudo análise, né? A gente mostra tudo o que acontece, onde foi clicado, quem clicou, quem viu. E ela consegue jogar para. Será que ela Sim, é possível. E a vantagem de integrar, é que às vezes você quer continuar fazendo a análise de retorno pelas ferramentas que você já tem. Mas de repente você precisa controlar onde aquele cliente está clicando. E dali ele converteu, ele ligou, eu gerei uma oportunidade. Então esse tipo de indicador você pode extrair com base nessa integração também. Alex, só uma pergunta. Quando você jogou esses e-mails, né, e-mail marketing, você jogou por segmento? Por que você jogou? Por onde você jogou aqui? Nesse caso específico? Nesse caso foram duas ações que a gente fez. Uma de contatos que já estavam avançados, de alguma maneira já tiveram contato com a gente, ou contatos com o próprio fabricante. Aí a Sugar fez um disparo também, de São Paulo. Então, falando em segmentação, basicamente foi regionalizado em São Paulo. Tá? Mas você poderia filtrar para montar o seu mailing. Aí eu quero clientes de São Paulo
de um determinado segmento, quer dizer, tem vários filtros que você pode aplicar para montar o seu e-mail. Né? Então, em marketing, por exemplo, você pode operacionalizar o disparo pela sua ferramenta, mas toda a inteligência e segmentação você pode gerar a partir do CRM. E aí você monta a lista do e-mail para ser disparado, se você quiser, mas ele tem a próprio módulo que faz o disparo do e-mail, do SMS. Você vê que interessante, né, Alex? Meu contato com vocês foi em 2004. 10 anos depois, vocês me acharam. Pois é. Você vê que interessante, quer dizer, são essas ferramentas hoje que as empresas têm que ter para poder não perder esse foco, né? E 10 anos depois, o Sugar... Então, se fosse no papelzinho, a gente não iria encontrar. Não. No Excel, seria difícil também. Também não. Não, o sistema, aqui não só defendendo o Sugar, mas sistemas do CRM apoiam nesse sentido. Não, exatamente. Para que vocês registrem aí as informações e possam utilizá-las a qualquer momento. Não, pensando assim, com cabeça de... E a questão, até aproveitar o pegar o gancho, apesar das algumas telas aqui estarem em inglês, o Sugar é multi-idioma. Desculpas por não ter traduzido. Não. Mas vocês podem usar um idioma local. Às vezes existem empresas que têm unidades fora, usuário, sei lá, de uma outra regional, ele pode ter acesso às mesmas informações, só que o sistema traduzindo, né, para o idioma local. Então ele é muito flexível também em relação a isso. Bom, dando sequência aqui, na perspectiva de TI, os desafios estão ligados a, principalmente, deixar os usuários internos lá satisfeitos com o uso, quer dizer, a experiência tanto de implantação como de manutenção disso precisa ser muito eficiente. Então, quando um usuário demandar um novo relatório, por exemplo, isso precisa ser muito rápido de gerar. Então, TI tem esse desafio de manter, e a parte do nosso processo de implantação está ligado a capacitar a TI para que ela tenha condições de tocar isso. Né? E aumentar o retorno sobre o investimento aqui que é feito. Então, essa agilidade que eles imprimem no atendimento dessas demandas garantem o rápido retorno do investimento que é feito. Né? E aí, acho que detalhando um pouco mais a questão feita anteriormente em relação a TI fazer essas parametrizações, ela tem toda uma plataforma para configuração de perfil de acesso, regras de segurança, os workflows, ou seja, automatizações que vocês podem fazer. Automatizações, o workflow é muito legal. Vocês podem ter uma série de gatilhos programados no sistema que, a partir de determinadas ações que vão acontecendo, ele vai automaticamente startando, iniciando novas ações, por exemplo, disparar um e-mail, gerar um alerta para um outro usuário do sistema. Então, tudo isso, tanto o usuário mais administrativo como a TI de vocês pode criar. Então, campos que vocês podem personalizar, então ela é muito flexível, ser aberta em relação a esse sentido permite aí uma fácil adequação da plataforma ao ambiente de negócio de vocês. Né? E no aspecto colaborativo que ela oferece também, um negócio muito legal é a questão do e-mail. Vocês podem usar disparo de e-mail tanto a partir da plataforma como eventualmente um plugin no Outlook, que aí os e-mails vão sendo vinculados ao histórico de relacionamento daquele contato. Então isso é muito legal, porque às vezes o vendedor não está na empresa e o cliente entrou em contato e precisa dar uma informação de um e-mail que foi trocado e está só na máquina do vendedor. Com o CRM aqui, esse e-mail fica disponível para todo mundo que tem acesso.